Boa noite, boa tarde. Olha o vício, o que faz com a gente, ó. Eu ia falar boa noite, né? Mas tudo bem. Hoje nós temos uma tarefa de falar sobre as obras básicas do Espiritismo. A minha proposta não é falar tecnicamente sobre ela. Nesse momento não me interessa falar sobre data de criação, nome de quem fez, porquê, qual motivação, porque eu acho que alguns de nós já têm uma boa noção, né, de como isso se processou, e aqueles que ainda não fizeram os cursos vão ter à disposição todo esse conhecimento no decorrer das aulas. Então nós temos, não só aqui nessa casa, como em todas as casas espíritas, em sua maioria possuem cursos, e nos cursos nós vamos tratar especificamente de cada assunto, dentro do possível. Porém, a proposta que eu teria a trazer hoje é a gente falar um pouquinho sobre o porquê da existência das obras básicas do Espiritismo. Por que Kardec, então, teria se motivado a estudar, né, os fenômenos e, além de estudar os fenômenos, relatar, deixar tudo isso registrado em livros, para que ele mesmo também pudesse ler, reler, revisar quantas vezes fosse necessário, e também o público da sua época e nós aqui presentes hoje, tendo a oportunidade de avaliar todo o pensamento e todo o trabalho de Kardec. Então, basicamente, nós temos poucos livros, digamos assim, dentro do contexto espírita, né? Nós temos o Livro dos Espíritos, que vai tratar da filosofia espírita no sentido de perguntar, questionar, buscar os porquês dos fenômenos que ocorriam à época, e principalmente através das perguntas, através das releituras, buscar de alguma forma entender, validar todo esse processo e principalmente fazer com que, se fosse um fenômeno válido, saísse do campo da futilidade, saísse do campo da brincadeira ou da mera curiosidade. Nós temos depois aí o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Porque dentro de todo um contexto de estudo do Livro dos Espíritos, Kardec chegou à conclusão de que todo o cunho moral e ético que existia dentro da obra O Livro dos Espíritos, ele poderia ser associado ao cunho moral do Cristo, deixado por Jesus. Enfim, se nós fizermos uma análise rápida daquilo que nós conhecemos da Bíblia ou da história de Jesus, nós vamos ver que Jesus, propriamente dito, não criou uma religião, mas ele falou sobre moral e ética o tempo todo. Ele não falou sobre cristianismo, ele não instituiu absolutamente nada, mas em toda a sua obra, em todos os seus textos, as suas histórias, os seus exemplos, existe um fator moral por trás. Por que moral? Porque moral, ela está ligada diretamente àquilo que nós somos de verdade, não da forma como nós nos comportamos diante da sociedade. Ou seja, nós podemos fazer uma distinção muito rápida aqui entre ética e moral, não podemos? Eticamente falando, nós podemos aceitar, por exemplo, dentro de uma empresa, tudo o que nos é falado, porque nós queremos garantir, né, o nosso bem maior, o nosso salário, que vai nos garantir a sobrevivência na sociedade. Moralmente falando, nós acataríamos de livre e espontânea vontade, sem a necessidade de existir normas, não é? Regras.
o que não ocorre. Na maioria dos casos, nós estamos submetidos a normas, às regras, porque invariavelmente nós possuímos o nosso próprio senso moral. Então Kardec ele faz uma análise, dentro das respostas do Livro dos Espíritos, e dentro dessa análise ele busca, dentro dos Evangelhos, fazer uma análise crítica e muito direta sobre a questão moral do ser humano contida nos Evangelhos. O que é muito importante, diga-se de passagem, porque toda a ciência, toda a filosofia, se nós não nos pautarmos por um paradigma, se nós não adotarmos um paradigma, um norte a ser seguido, invariavelmente nós vamos ficar à mercê das opiniões alheias. Ficando à mercê das opiniões alheias, qualquer um pode deduzir de determinados textos existentes, por exemplo, no Espiritismo, e criar o seu próprio método de trabalho. Então nós vemos a partir de então uma união do princípio filosófico com uma religião propriamente dita, sem fazer com que o Espiritismo se torne uma religião, mas uma doutrina a ser pensada, uma doutrina a ser reavaliada constantemente. Por que eu falo pensada e reavaliada constantemente? Não é um livro da Clarice Lispector ou algum outro autor que nós lemos uma vez e o deixamos lá na estante, e citamos algumas vezes ele em rodas de amigos porque nós gostamos de uma ou outra passagem. Não. Os livros de uma doutrina, seja ela espírita, umbandista, teosofista, eles estão à nossa mão justamente para isso, para que a gente possa estudá-los constantemente. Em todos os momentos de dúvida, em todos os momentos de conflito com outras ideologias, nós temos à disposição o quê? A capacidade íntima de cada um de releitura, de reavaliação. Fora isso, nós estaríamos como? Novamente à mercê das opiniões alheias. E nós sabemos que existem vozes mais fortes, opiniões mais fortes e outras nem tanto. Dependendo do nosso caráter, dependendo da nossa força moral, nós acabaríamos tendendo a aceitar aquilo que nós julgamos mais conveniente ou que nos influencia de uma maneira mais tenaz, mais forte, pela imposição da sua palavra. Dando continuidade nos seus estudos, Kardec ele passa a estudar os fenômenos de uma maneira científica, mas não uma maneira científica do modo que nós entendemos na sociedade. Afinal de contas, é muito difícil você interpretar fenômenos psicológicos querendo que eles lhe deem um modo quantitativo que seja pela repetição. Por exemplo, nós sabemos cientificamente que uma árvore ela cresce por determinados motivos, o que não vai ocorrer de forma semelhante com um fenômeno psicológico. O processo de germinação ele é o mesmo para todas as espécies de plantas, ou pelo menos a sua grande maioria. Já no fenômeno psicológico isso não vai ocorrer, porque ele vai haver muitas variáveis, e essas variáveis vão estar ligadas a quê? À personalidade, ao conhecimento de cada um, à cultura de cada um. Ótimo. Se cada um possui uma cultura, um determinado fenômeno visto pela ótica de cada um pode ter uma variação pequena ou grande, dependendo do caso. Então Kardec, ele busca no Livro dos Médiuns fazer essa análise metódica, deixando claro também esse índice de variável aberto. Para isso, no Livro dos Médiuns, Kardec passou a estudar muitos tipos de faculdades mediúnicas, desde as ostensivas às mais sutis possíveis, Ou seja, desde, digamos, da psicofonia, que é um espírito falando por um encarnado, como simplesmente a influência através do pensamento, onde alguém tem uma intuição boa ou má, que
que a intuição necessariamente ela não precisa ser sempre boa, ela vai estar ligada à característica moral do indivíduo, e mesmo assim, essa intuição, por mais sutil que seja, não deixará de ser um fenômeno espírita, um fenômeno mediúnico. Enfim, se nós pegarmos todas as características sobre mediunidade, nós vamos ver que de cada uma delas nós podemos expandir para mais 15, 20 situações diferentes dentro de um mesmo grupo de estudo. Então, não tem como fazer uma análise perfeita disso, mas, cientificamente falando, como modelo espírita, nós passamos a compreender como ela se processa. Ótimo, mas saber simplesmente como ela se processa não é o suficiente ainda, porque não indica que, mesmo sabendo a base, nós estaríamos em condições de não sermos enganados, porque existem pessoas que interpretam muito bem, não interpretam? Quem aqui assiste novela? Vamos assumir, vai, de coisa feia, né? Eu assisto. Vou encorajar todo mundo. Não existem excelentes atores? Seja em novela, em filmes, né? E nós não sabemos fingir quando precisamos de algo? Bastante, né? E se nós estivermos interessados em criar um envolvimento emocional, em criar um vínculo com alguém por algum tipo de interesse, não seríamos capazes também de fingir uma mediunidade, fingir uma passividade? Totalmente, né? Então, não só o estudo é necessário das características mediúnicas, como também das suas nuances, das suas variáveis, e saber interpretar, de acordo com o que nós temos escrito nos livros, a personalidade de cada um. Então, temos aí o livro dos Espíritos, o Evangelho, e o livro dos Médiuns. Adiante, Kardec ele busca, dentro da Gênese e do céu e o inferno, esquematizar determinados padrões também. A Gênese, Kardec ele vem, de alguma forma, buscar condições de entender o surgimento da Terra, o desenvolvimento, o que não é também uma palavra fechada, definitiva. Ou seja, Kardec sempre deixou claro que, se a ciência tivesse algo melhor do que a doutrina espírita, que avançasse, que nós, como espíritas, ficássemos com ela, que não criássemos dogmas, né? E vivêssemos a partir daquilo que a gente acredita, porque o senso comum acaba acatando como verdade. Então, no decorrer desses mais de 153 anos, a doutrina espírita ela passou por algumas modificações, mas não modificações na sua essência, digamos assim, mas algumas coisas foram derrubadas, né, pela ciência, o que não comprometeu a moral doutrinária, como também algumas coisas foram comprovadas gradativamente, até porque à época da escrita dos livros, os espíritos também não teriam como expor determinados assuntos de uma maneira tão clara, porque isso cabe a nós garimparmos passo a passo, com a curiosidade que é característica do ser humano, fazendo as descobertas necessárias para o crescimento da humanidade. Então, na Gênese nós vamos ter essa ampliação do estudo, né, da parte da criação da Terra, do desenvolvimento, entre outras coisas, e também na Gênese Kardec ele aborda aperfeiçoamento de alguns assuntos, como a obsessão, adotando, por exemplo, uma nova concepção que a princípio não existia no livro dos Médiuns, que é a aceitação da possessão. Ora, nós sabemos que dentro de uma doutrina nós temos à nossa mão alguns livros, e nós não podemos nos basear apenas por uma questão de nenhum deles. Nós temos, por senso moral, estudar todas elas, cruzar as informações, pegar todas as informações que façam sentido,
que combinem num só grupo de pesquisa e a partir de então fazemos um estudo aprofundado sobre o assunto. Kardec também ele trata sobre os milagres de Jesus na Gênese, o que é muito interessante. Por quê? Porque nós não vamos partir da questão de se ter uma ideia do milagre, mas Kardec ele coloca algumas situações possíveis de como poderiam ter ocorrido esses milagres. Eu, particularmente, imagino Jesus como um espírito evoluído, muito acima de nós, e conhecedor de muitas leis de manipulação ao qual o ser humano hoje desconhece. Se o ser humano hoje desconhece essas leis materialmente falando, quem dirá espiritualmente falando, através da força e a ação do pensamento. Então, com isso, com todos esses assuntos abordados, nós temos condições de criar paradigmas pessoais. O que não significa que nós vamos deixar de lado, os paradigmas adotados pelo grupo espírita. Ou seja, atualmente as casas espíritas trabalham com um senso comum de palestras, entrevistas, passes, trabalhos mediúnicos. Salvo isso, partindo um pouco para outros campos, nós temos área social, com distribuição de cestas básicas, marmitex, entre outras coisas. Mas a doutrina espírita é só isso? Se nós pegarmos todos os livros das obras básicas, ele vai estar escrito lá, olha, nós temos que trabalhar dessa forma. Kardec não deixou instituído nenhum modelo a ser seguido no total de ideias existentes dentro do Espiritismo. Kardec expôs todos os seus estudos e o grupo espírita, com o seu desenvolvimento, achou melhor trabalhar dessa forma, para que não ocorressem extravios, desvios doutrinários. Ou seja, algumas pessoas são apegadas ao fantástico, ao exagero, e com esses paradigmas adotados de trabalho, a doutrina espírita consegue evitar o abuso doutrinário. Isso é tudo que nós não queremos. Mas não significa que cada um de vocês individualmente possa estudar um assunto e desenvolver a sua teorização e apresentar isso adiante. Porque de uma forma ou outra estaríamos contribuindo para o desenvolvimento da doutrina espírita, que sempre ficou bem claro que a doutrina espírita ela não está fechada e que qualquer ato científico ele é útil, desde que ele seja validado, e contenha, além da sua validade, um valor moral, um princípio moral a ser utilizado, que sirva universalmente, que possa atender o maior número de pessoas de forma a trazer melhorias e não simplesmente satisfazer curiosidades. Ótimo. Nós temos também o livro Céu e Inferno, que eu citei rapidinho. No livro Céu e Inferno, Kardec ele busca, através dos diálogos com os espíritos, entender qual o motivo dos sofrimentos, o porquê determinados espíritos têm uma dificuldade tão grande em sair de seus sofrimentos. E ali nós vamos ter exemplos, vários exemplos, dos porquês, da mania, digamos assim, que nós temos em sofrer. Vamos dar um exemplo rapidinho. Nós temos o carro roubado, vamos ser bem drástico. Nós temos o carro roubado e infelizmente ele não tem seguro, tá? Quanto tempo cada um de nós sofreria por isso? Quem sofreria mais de um ano aí? Ergue a mão. Uma semana? 10 anos? 150 anos? Um dia? Não daria a mínima. Pois é. O nosso valor psicológico de sofrimento é esse. Por uma causa que às vezes para outras pessoas é uma quimera,
não tem valor absoluto, para nós o sofrimento ele pode ter uma intensidade tão grande que vai nos levar na espiritualidade a sofrer 500 anos, 1000 anos, 1500 anos, até que, por um processo íntimo e natural, a gente possa abrir mão daquilo que nos causou tanto sofrimento, ou perdoar, ou se auto-perdoar por algo feito. Então, no céu e inferno, nós vamos ter uma compreensão muito ampla sobre essas atividades psicológicas. E também, Kardec ele faz um ensaio muito interessante sobre a questão do céu e do inferno como localidade, onde, saindo da teoria cristã, onde há o céu de alegrias, de usufrutos, de felicidade extrema, e o inferno de sofrimento eterno, trazendo para a realidade que a dimensão intermediária criada, o tal do purgatório, ela não é eterna também. Ela tem um prazo de validade. E esse prazo de validade, vocês podem me ajudar agora? Ele está ligado com o quê? Ao tempo que nós sofremos por algo perdido ou por algo feito. Então é muito interessante a gente avaliar isso de uma forma ampla. Qualquer assunto dentro da doutrina espírita, nós vamos ter por obrigação moral que adentrar o seu conteúdo e cruzar as informações. Mas, puxa vida, no livro dos Espíritos não fala sobre tal assunto. Ou se fala, ele fala rapidamente, de uma maneira superficial, ao qual entenda, ou ao qual eu possa entender, que não devemos dar muita atenção. Em compensação, no livro dos Médiuns, na Gênese ou nas revistas espíritas, nós vamos encontrar muito mais assunto do qual nós possamos entender qual a necessidade de, no livro dos Espíritos, ter tido apenas uma pequena passagem. Kardec ele deixa claro na introdução do livro dos Espíritos que ele trataria apenas de coisas novas. Ou seja, na época em que Kardec adentrou o estudo da doutrina espírita, já existia o magnetismo. Ele mesmo foi por mais de 16 anos. E ele deixa claro por que ele falaria tudo novamente dentro da doutrina espírita, se já havia quem o tivesse feito de outra maneira e com muita capacidade intelectual. Então, se Kardec trata no livro dos Espíritos sobre um determinado assunto, meia página, uma página que seja, por que ele teria que repeti-la novamente no livro dos Médiuns? Por que ele teria que repeti-la novamente na Gênese ou em qualquer que seja o livro escrito? Não teria cabimento um negócio desse, seria redundante, seria apenas encher páginas. A revista espírita, do qual eu citei agora, é bom a gente pensar no seguinte: são 12 volumes, são 12 volumes grossos, com muito conteúdo. Ali nós vamos encontrar a ideia fundamental de Kardec, todas as suas anotações, todos os seus questionamentos, para dali ele extrair pontualmente e confeccionar o livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, a Gênese. Ou seja, nós temos condições de ler a revista espírita, entender o processo ou o modo como Kardec instituiu para fundamentar as suas teorias no livro dos Espíritos, por exemplo, e então ter uma base mais sólida sobre o seu conteúdo. E ainda não podemos esquecer que, de uma forma geral, a maioria dos grandes pensadores possuem anotações, não possui? Quem tem o hábito de escrever em papelzinho e deixar largado lá na gaveta? Cuidado, isso pode virar um livro no futuro, hein? Obras póstumas do seu José. E assim vai. Ou seja, nós temos ainda na doutrina espírita o Obras Póstumas, de Kardec. Por muitos não é tão aceitado, porque se trata de fragmentos escritos por Kardec e compilados, juntados por outra pessoa em forma de livro, o que não invalida uma ideia, porque quando nos tornamos estudiosos, nós temos o hábito de fazer várias anotações, e às vezes uma determinada anotação, ela não entra num sentido geral de algo que nós estamos escrevendo naquele momento, e nós a deixamos guardada.
para que nós não deixemos ela de lado no futuro, quando retomarmos novamente o estudo e a escrita daquele assunto. Naquela época não existia a iPad, não existia tablet, né, gente? Tinha que ser fragmento escrito em papel mesmo, né? Enfim, a ideia hoje é que a gente possa ter uma compreensão que as obras básicas, elas servem de uma forma geral para que a gente possa estudar constantemente. 5 anos de curso, eu garanto para vocês que vocês não vão entender 10% da doutrina espírita. Pessimismo? Não, não é pessimismo, gente. É uma vez por semana o curso de 1h30. Tá? Muitas pessoas chegam aqui com sono, muitas pessoas chegam aqui por obrigação, né, por algum tipo de influência ou necessidade espiritual, e acabam passando 5 anos apenas ouvindo o que um instrutor fala. E diga-se de passagem, por melhor que seja um instrutor dentro de uma casa espírita, ele vai abordar muito aquilo que ele compreende como realidade, e dentro de um assunto abordado, dentro de um assunto específico abordado, ele não vai trazer, ele não vai desenvolver esse assunto até esgotá-lo. Até porque nós ficaríamos a vida inteira estudando. Cabe então ao estudioso da doutrina espírita fazer o quê? Participar dos cursos, muito bom, é importantíssimo, porque nos dá o pontapé inicial para o nosso desenvolvimento. Mas cabe a todos nós buscarmos o autodidatismo, buscar uma área de interesse e trabalhar, estudar ela de todas as formas. Ótimo, você gosta da parte religiosa da doutrina espírita? Pegue todos os livros, estude-os, leia-os, releia-os e anote e expresse o que você entendeu sobre a parte religiosa. Gosta da parte técnica, da parte mediúnica? Ótimo, não vai faltar assunto para estudo ali no livro dos médiuns. Leiam e releiam todos os aspectos, façam testes, peguem pessoas que tenham dificuldades com a mediunidade, convidem pessoas a participar da casa espírita, façam suas anotações e desenvolvam a própria opinião, desenvolvam o seu próprio paradigma. Não fiquem presos à opinião alheia. A doutrina espírita nos traz especificamente isso, para que nós não fiquemos presos à opinião alheia. Nós não precisamos especificamente ficar presos a um padre, nós não precisamos ficar presos a um pastor, nós não precisamos ficar presos a um médium ostensivo, porque ele vê, ouve ou sente alguma coisa. Nunca esquecendo que, com todo o conhecimento que nós possamos ter, ao responder algo para alguém, numa tentativa inútil de orientar, nós vamos estar expondo o quê? Muito mais a nossa opinião pessoal do que a neutralidade. Então tomem muito cuidado, estudem, né, e busquem por si mesmo as próprias conclusões, porque quem deseja orientação alheia não quer evoluir pessoalmente, ele quer apenas se livrar de um mal-estar momentâneo que não foi compreendido ainda, ou pior, foi compreendido, mas não é aceito na sua totalidade. Muito obrigado a todos e vamos à nossa prece.